Se tem um assunto que vive aparecendo no mundo da nutrição, são os ômegas. Ômega 3, ômega 6, ômega 9, mas o que tudo isso significa? E será que a gente precisa realmente se preocupar em suplementar essas gorduras? Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Camila Espinosa, especialista em alimentação consciente, e nós estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. No episódio de hoje, nós vamos desmistificar os ômegas. O que eles fazem pelo nosso corpo, quais são suas funções e se realmente precisamos investir nos suplementos. Tudo de forma super simples, descomplicada. Vale a pena assistir até o final porque esse episódio está imperdível. E para nos ajudar nessa conversa, temos a presença ilustre de Murilo Pereira, nutricionista, mestre em ciência dos alimentos, fundador da formação em modulação intestinal e coordenador da pós-graduação de nutrição clínica em gastroenterologia. Murilo, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Pura Vida Cast, trazendo todo o seu conhecimento. Eu que agradeço, é sempre um grande privilégio estar aqui e é sempre um grande privilégio estar com você que nos assiste, que eu espero que esse momento aqui possa enriquecer o seu conhecimento sobre suplementação, nutrição e qualidade de vida. Bem-estar em geral, né? Muito Exatamente. bom poder falar sobre isso. Murilo, vamos começar do básico, né? A gente vai falar aqui hoje sobre ômega 3, sobre a importância desses ácidos graxos essenciais, que as pessoas normalmente escutam muito falar sobre eles quando a gente fala em alimentação saudável, alimentação equilibrada, mas muitas vezes não sabem nem o que é e para que eles servem. Vamos começar por aí? Vamos lá, então assim, eu acho que ômega 3, importante saber o que ele é, qual a fonte, quais os períodos de necessidade dele e quais as funções no nosso corpo. Então, começando lá do comecinho, né, me permita voltar lá na bioquímica, ômega 3. Eu costumo sempre fazer uma analogia, né? Na minha geração tinha um carro gigante, assim, o maior carro da Chevrolet. Ele chamava Ômega, ele era maior que o Opala. Eu me lembro. Então, ômega é de grande, de cadeia longa. Então, o termo utilizado ômega é porque ele tem uma cadeia longa. O ômega 3, que se destaca, ele tem ou 20 moléculas de carbono ou 22 moléculas de carbono. Então, nós temos o EPA, que é o eicosapentaenoico, penta de 5 insaturações. Então, ele é um ômega, um ácido graxo de cadeia longa com 5 insaturações. E a primeira insaturação é no carbono 3. Por isso, ômega de cadeia longa, EPA, porque é o eicosapentaenoico, pelo número de carbonos que tem na molécula, e 3, porque a primeira insaturação está no carbono 3. Então, este ômega 3 é um tipo de ácido graxo que ele é exclusivo, quase que, de animais de sobrevivência marinha. É normalmente encontrado em peixes de águas profundas e geladas. O que acontece no ambiente marinho é que existe uma cadeia alimentar e existe uma vulnerabilidade à contaminação por metilmercúrio no ambiente marinho. Então, quanto maior é o peixe, maior é o predadorismo na cadeia alimentar e maior a probabilidade de se encontrar metilmercúrio nestes suplementos e tal. Então é fundamental que quando você que nos assiste aqui estiver escolhendo um ômega 3, que você escolha ômega 3 que tenha um laudo de um selo de qualidade que garante aquele produto baixa quantidade de metais, principalmente metilmercúrio. Então ele te dá um selo de qualidade dizendo que os valores encontrados nos lotes analisados está muito aquém do que pode ser ingerido. Então isso dá uma certa segurança, uma qualidade, uma tranquilidade para a gente. O outro ômega 3 é o DHA, que o nome é de glucosa hexaenoico. Então, hexa porque são 6 insaturações, a glucosa pelo 22 moléculas de carbono e a primeira também no carbono 3. Ambos são ômega 3. Cada um deles tem uma cascata de metabolização distinta e cada um tem uma função no nosso corpo. Então, entendendo o que são esses ácidos graxos de cadeia longa, são ácidos graxos fundamentais para o nosso sistema de defesa,
para o nosso efeito de viscosidade sanguínea. Nós temos um complexo de formação de pressão arterial, que é a viscosidade, o volume sanguíneo que tem ali, e o calibre dessas nossas artérias e tal. Então, quando nós temos um ômega 3 em forma adequada, ele influencia na viscosidade sanguínea, isso é fundamental. Também nos processos inflamatórios, nas nossas prostaglandinas, tromboxanos. E o DHA em específico, ele tem um papel fundamental na formação, ele é um dos substratos da bainha de mielina, da nossa capacidade encefálica, digamos assim, dos nossos neurônios. Então ele faz parte da conformação da bainha de mielina. Então, em alguns momentos da vida, principalmente no período intrauterino, ter estes ácidos graxos biodisponíveis para o bebê, e eles são veiculados para esse bebê durante todo o processo de formação, ali no primeiro trimestre, no segundo trimestre de gestação, mas principalmente no primeiro trimestre, eles vão ser fundamentais para essa construção de toda a cadeia neural de um bebê. Então, ter este suplemento é fundamental porque ele faz parte da composição. É como nós imaginarmos construir uma casa e não ter um duto, uma tubulação para passar um fio. Então, assim, não tem como construir. Pode ter tijolo, pode ter tudo ali, mas vai ficar com déficit porque não tinha aquele duto, aquele conduíte ali. E depois esse fio pode ficar mais vulnerável ao longo da vida. Então, as grávidas estariam ali no topo da lista das pessoas que realmente precisam de suplementação de ômega 3? Então, é um momento fundamental. A gestação, mas eu acho que a pré-concepção, todo o período em que tem de planejamento para a concepção, para um bebê, já é um momento de necessidade de ômega 3, de probióticos, de vitamina D, de suplementos de maneira geral, mas em específico o ômega 3, porque ele vai fazer parte de toda essa formação, e isso hoje é quase como uma regra de suplementação em gestantes. Eu costumo dizer que gestante é ômega 3, vitamina D e probióticos. É quase como o combo da gestação. E o ômega 3 na gestação é fundamental que ele seja utilizado de uma forma adequada, com quantidades adequadas, na proporção de EPA e DHA. E no período já do terceiro trimestre, quando a gente já tem toda uma formação adequada já de toda a plasticidade neural desse bebê e tal, no final da gestação, para que nós não tenhamos uma influência em cicatrização, se por acaso for uma escolha fazer cesárea, que tenha a utilização neste período com mais DHA do que EPA, porque o EPA pode influenciar nessa capacidade de cicatrização. Então, muitos cirurgiões próximo ao período, suspendem, não tem nenhum problema suspender durante o período, depois de todo o processo cicatricial, retoma a utilização e assim pode ser feito. Então, o período gestacional, quando se utiliza uma proporção de EPA e DHA com mais EPA do que DHA, é porque nós queremos todo um efeito anti-inflamatório, um efeito de equilíbrio no próprio microbioma intestinal, e quando nós temos uma proporção maior de DHA do que EPA, é para que nós tenhamos então esse substrato para toda a formação da bainha de mielina nos bebês. Então é fundamental que a gente saiba que durante o período gestacional pode ter momentos que a prescrição é de mais EPA do que DHA, principalmente para diminuir o risco de diabetes gestacional, que é muito comum durante o período gestacional, e em outros momentos pode ser fundamental o uso com mais DHA do que EPA, porque a prioridade então é ter esse suporte nutricional para o bebê. Tá, e na população em geral, ele é um ácido graxo essencial porque o corpo não produz, é isso? A gente só obtém através da alimentação? Isso. Esse tipo de ácido graxo, ele é um ácido graxo produzido no mundo animal em adaptação à temperatura, aquele frio que os peixes precisam estar lá, mesmo em um ambiente extremamente gelado, com uma característica de adaptação àquele período, àquele momento, e por isso esses ácidos graxos de cadeia longa e tal, com essas insaturações. Então nós vamos obter, através da alimentação, principalmente de peixes. Então, eu costumo dizer que 3, todo pai, né, que já fez um desenho com uma criança, já fez um 3, e do 3 ele bota o olhinho, a boquinha, o olhinho, a boquinha, e faz um peixinho. Então, ômega 3 remete a peixes.
Existe o ômega 3 vegano, só que Tá. daí ele é mais rico em DHA, normalmente oriundo de algas. Existe também a linhaça como uma fonte de ômega 3, só que não tem essa riqueza em quantidade quando comparado ao peixe. Então, Uhum. ômega 3, ele é essencial na alimentação devido à proporcionalidade da ingestão que nós temos que ter das gorduras, de ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados. E dos poliinsaturados, eles parecem, né, eles pontuam aí no ranking das pesquisas como um dos melhores ômega 3, os melhores ácidos graxos poliinsaturados. Maravilha. E uma dúvida que sempre aparece também, qual é a diferença entre ômega 3, ômega 6 e ômega 9? Pronto, vamos lá. Normalmente, essa diferença entre eles está relacionada ao local da primeira insaturação. O ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9, o local da primeira insaturação é o que vai caracterizar a nomenclatura dele. E a diferença tridimensional em um ácido graxo, ele é o que caracteriza a nomenclatura dele. Então, nós temos os ômegas, que são cadeias longas, 3, 6, 9, tem o 7 também, que também existe, né? Eles são, dependendo da localização da primeira insaturação. E cada um terá uma função no nosso corpo. O ômega 6 talvez seja um poliinsaturado de maior consumo na dieta de padrão ocidental, porque ele é o que faz parte dos óleos, das gorduras, de soja, de milho, é o que é mais predominante ali. Sim. Por isso que a gente escuta muito falar que o ômega 6 é inflamatório? Então, talvez por isso, porque ele está num padrão alimentar mais ocidental. E aí, talvez por isso ele tenha ganhado esse status, Essa fama de essa inflamatório. fama ruim. No entanto, nós temos ácidos graxos ômega 6 que são fantásticos para, por exemplo, melhorar catabolismo de lipídio, efeito metabólico, e que pode ser utilizado, tipo óleo de cártamo, por exemplo, durante muito tempo foi utilizado, e ele não deixa de ser um ômega 6. Sim. Só que quando ele está exacerbado na dieta, principalmente em frituras, em biscoitos, em amanteigados, e que ele é o preponderante ali naquela alimentação, precisa se compensar com outros, e talvez por isso Vai esse gerar um termo... desequilíbrio muito grande, né? Entre Entre eles. o ômega 3 e o ômega 6, a proporção. Exatamente. E o ômega 9? Então o ômega 9 também é essa insaturação que está lá, e hoje, né, as pesquisas têm avançado tanto com o ômega 9 quanto com o ômega 6 para encontrar aplicabilidades, mas que ainda não está no nível de evidência do ômega 3, que já tem um nível de evidência ainda maior. Mas claro, com o avanço das pesquisas e tal, acredita-se que daqui a pouco a gente vai ter uma aplicabilidade para cada um deles. Isso acaba fomentando um pouco o mercado da suplementação, mas é importante que a gente entenda que a variabilidade da ingestão entre os ômegas ainda é o mais importante. Inclusive, é importante também ter o ômega 6 na dieta. Acho que todos têm que estar presentes dentro da proporcionalidade de ácidos graxos poliinsaturados. Sim. E você falou sobre as gestantes, mas quando, né, excluindo as gestantes, quando a suplementação de ômega 3 é realmente necessária? Bom, primeiro, assim, na gestante fundamental, acho que não existe nenhuma outro suplemento tão importante quanto, além do ácido fólico, né, do ferro durante o período gestacional. Também é fundamental que nós tenhamos o ômega 3 no período gestacional, fato. Outros períodos fundamentais. Ao longo da vida, nós temos uma plasticidade neural. Antigamente acreditava-se que os neurônios eram produzidos no início da vida e depois nunca mais eles eram produzidos. Inclusive, algumas drogas ilícitas e tal, assim, olha, não pode usar porque você vai matar teus neurônios. E depois tu não vai recuperá-los. Em 1997, nós tivemos uma grande publicação que mostra que nós temos capacidade de plasticidade neural. E para essa plasticidade neural, para a renovação tecidual dos neurônios, é fundamental que nós tenhamos ômega 3, específico o DHA. Então, ao longo da vida, a disponibilidade do ômega 3 é fundamental para que nós tenhamos plasticidade neural. E isso acaba minimizando transtornos relacionados ao déficit cognitivo ou até mesmo demência, porque ele estimula um fator chamado BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que é dependente também de B12. Então, ao longo da vida, expor através da alimentação a ingestão de DHA é fundamental para essa renovação tecidual, neural e tal. O EPA acaba que ele tem um papel ainda mais importante.
e que hoje as pesquisas têm comprovado que ele tem um efeito, inclusive, de diminuir uma cascata de citocinas inflamatórias a partir do intestino. Então, estudos conseguiram comprovar que o consumo de EPA, ele pode ser uma ferramenta para minimizar depressão. Nossa, E eu que já maravilha. explico como que isso pode acontecer. Eu confesso que foi muito difícil, porque eu sou um palestrante, um speaker sobre ômega 3 ao longo da minha vida, e desde o início das minhas palestras, DHA era para cérebro Uhum. e EPA para inflamação geral, para diminuir o processo Cardiovascular. inflamatório, doença cardiovascular e tal. E quando entra o termo depressão, parece que não é só o DHA. E aí entra em voga o EPA nessa situação. E aí eu tive que memorizar isso. E aí, então, agora eu tento compartilhar com vocês essa minha forma de memorização. Eu tinha que memorizar EPA e depressão. EPA e depressão. E como eu sou, né, daquela categoria do beach tênis, já do 40 mais, né? É uma categoria que foi criada para chamar as pessoas de velha de uma forma educada, né? Maravilhoso. Na minha geração, existia um personagem muito clássico num programa de TV chamado A Praça é Nossa, que chamava Vera Verão. E a Vera Verão tinha um jargão, né? Que ela dava um rodopio e falava EPA! E aí, então, eu tenho que decorar que depressão é EPA. Então, verão, depressão, rima. Verão, depressão, EPA! Maravilhoso. Quanto de EPA para a depressão? Então, eles fizeram um estudo randomizado, controlado, e também depois uma meta-análise de estudos randomizados, controlados, só para que todos entendam isso como que é. Se pega um grupo de população que usa ômega 3 com mais EPA do que DHA e um grupo que não usa, esse chama estudo randomizado, controlado. E depois se pega um grupo de pesquisadores que avalia o conjunto de estudos randomizados controlados. Tá. Então, essa meta-análise de 2019, ela avaliou um conjunto de estudos randomizados controlados e viu que o ômega 3 tinha um efeito significativo sobre melhora de depressão. E qual o mecanismo envolvido sobre isso? Eles viram que o consumo de EPA, numa dosagem equivalente a 1 grama de EPA dia, por 12 semanas, conferia, através de questionários validados de ansiedade e depressão, conferia um benefício significativo quando comparado ao grupo não tratado. Isso é muito interessante, porque não é o DHA, e sim o EPA. Mas por que isso? Porque acredita-se que o EPA tem um efeito de minimizar citocinas inflamatórias na cascata de ativação do NF-κB. O que é isso? A cascata desse fator nuclear de transcrição. NF-κB é um fator nuclear de transcrição, que quando a gente tem um conjunto de reações que o corpo entende como sinalizações de perigo, ele acaba produzindo interleucina e citocinas potencialmente inflamatórias. Eles viram, então, que pessoas que tinham depressão tinham aumento de uma citocina chamada TNF-alfa. E o TNF-alfa vem depois do NF-κB. Quando a gente tem a ativação do fator nuclear de transcrição, tem a síntese do TNF-alfa. Bom, no mundo da farmacologia e da farmacoterapia, há poucos anos surgem as drogas monoclonais. O que são isso? São os imunobiológicos. E eles viram que uma droga específica, imunobiológica, para tratar doença inflamatória intestinal, específica para TNF-alfa, de forma surpreendente, nos pacientes tratados, tinha melhora de depressão. Eles viram, opa, então essa droga pode servir tanto para doença inflamatória intestinal quanto para depressão. Porque ela era um antagonista específico do TNF-alfa. E aí nós temos os estudos paralelos a isso, com o ômega 3, dizendo que o ômega 3 diminui TNF-alfa. Porque diminui a cascata. O EPA específico. Ele tem um efeito sobre a inibição da cascata, essa, do NF-κB. Por quê? Porque ele tem um efeito pré-biótico. Ele diminui a taxa de sobrevivência de um grupo de micro-organismos chamado Escherichia coli e aumenta a sobrevivência de um grupo de micro-organismos chamado Bifidobactéria, e esse efeito acaba diminuindo a cascata de ativação do NF-κB. Por quê? Porque as células que estão lá no intestino,
elas têm um receptor chamado Toll-like receptor 4, ou Toll-like receptor 4, que tem afinidade específica por um componente da membrana celular da Escherichia coli. Então imagina que a gente está agora falando da repimboca da parafuseta. Esse homem é uma enciclopédia, gente. Eu tô aqui só admirando. A gente tem um estudo legal, um estudo bem interessante, robusto em seres humanos, que mostra que o uso de ômega 3 com uma dosagem de 1 grama de EPA por 12 semanas confere um efeito. E por que 12 semanas? Porque ele tem que exercer um efeito na microbiota. E aí tem a Não menor... é do dia pra noite. Exatamente, então não é igual um remédio. Ele é um efeito terapêutico a longo prazo e por isso a melhora comportamental. Importante salientar. Não é qualquer depressão que vai melhorar com este suplemento. É a depressão que tenha como causa a inflamação intestinal de baixo grau. Entendi. E que é, hoje, algo passível de detecção, de diagnóstico, com outros exames E hoje deve ser complementares. muito comum, né? Porque as pessoas estão com inflamação intestinal hoje, né? Isso, por escolhas alimentares equivocadas. E aí acaba tendo esse processo inflamatório de baixo grau. Então é uma maneira de minimizar. E, Murilo, você falou, né, do EPA, do DHA, você falou sobre dosagens, eu quero te fazer 2 perguntas. Primeiro, né, com todas essas maravilhosas funções aí de cada um no nosso organismo, como escolher, então como suplementar, né, como eu decido em que momento da minha vida eu tô ali para um ou para outro, e qual é a dosagem ideal? Então vamos lá. Quando a gente pensa em um início de terapia, o fundamental é avaliar se a pessoa está cursando com resistência à insulina, se ela tem marcadores de citocinas inflamatórias, e se houver neste momento, a opção mais adequada seria com mais EPA do que DHA, porque ele tem um efeito muito significativo sobre essas citocinas inflamatórias. Então, pelo menos aí 90 dias, estamos falando de um período aí de 12 semanas, ou às vezes até mais, mas no mínimo 90 dias, para ter esse benefício. Isso incluiria também as pessoas que têm alguma predisposição ou que já tiveram alguma doença cardiovascular? Ou uma resistência à insulina, mas a doença cardiovascular, eu penso que na árvore decisória de escolha seria um ômega 3 com coenzima Q10. Tá. Então, no cardiopata, eu iria Eu quero falar disso já, dessa sinergia. Eu iria nesse, porque eu acho que ele é mais assertivo. Vamos deixar isso para daqui a pouco. Pronto. E aí o DHA, a pessoa Então, o DHA quando? seria mais a longo prazo, pensando em plasticidade neural. Tá. E aí, para minimizar danos cognitivos. Então, vamos imaginar assim: você tem um familiar que cursou com Alzheimer. Tá. É óbvio que você, antes dos 30, 40 anos, você não vai ter sinais e sintomas disso. Mas a conta pode ser muito cara lá na frente. Então, monitorar o status de B12 e uma boa oferta de DHA ao longo da vida vai ser fundamental. Principalmente se você já tiver resolvido ou já tiver... Vamos imaginar que o processo inflamatório de baixo grau é uma fogueira. Então, primeiro você tem que apagar o fogo. Sim. Depois, você tem que recuperar todo aquele ecossistema. Sim. Então, para apagar o fogo, são aí pelo menos 90 dias com mais EPA do que DHA. Ou, se por um acaso o seu problema for inflamação de baixo grau e depressão e tal, você vai manter o uso por um período maior. Os cardiopatas se beneficiam de forma muito significativa com o uso desse suplemento, e tem vários estudos que comprovam isso, ao ponto de ter até um consumo exacerbado na população americanizada, e outros estudos que já começam a trazer conflitos aí e tal, mas eu acho que é por causa do uso indiscriminado. Pílula mágica, né? Com... isso faz bem, aí exatamente. Pronto. E com doses muito superiores ao que nós estamos falando aqui. Então, muitas das vezes, você vê benefício, por exemplo, em atletas. Atleta, a gente está falando de overtrain, a gente está falando em chegar ao seu limite. E efeito benéfico para diminuir efeito inflamatório e tal, de 6 gramas dia. Então, a gente tá falando de uma dose... De EPA. E daí de ômega 3 de maneira geral, considerando uma proporção aí de 60% EPA, 40% DHA. Tá. Mas a gente tá falando de 6 gramas dia. Mas numa situação muito extrema, exatamente. Aí acaba que as pessoas acham que quanto mais, melhor. E aí onde vem o grande problema. Funciona. Não, eu penso que uma ingestão adequada, você vai falar aí hoje de um ômega 3, uma quantidade de 1 grama de EPA já tá ótimo. E se a proporção dele for uma proporção 60, 40, que é uma proporção naquela composição, tá ótimo. Você vai ingerir em torno de 3 a 4 cápsulas por dia.
É fundamental que quando você tem um ômega 3, que para que ele tenha vitalidade, um shelf life, acho que esse é o termo mais adequado, mas é vida de prateleira, Uhum. para que ele não tenha autooxidação, que quando ele tem uma proporção maior de EPA, como é uma molécula mais instável, é fundamental que na composição tenha vitamina E. Porque a vitamina E acaba atuando ali como um antioxidante natural da molécula que é fundamental Sim. que está ali. Como se fosse um conservante natural. Exatamente, ele impede um mecanismo de rancificação das moléculas lipídicas. Então, ele é fundamental ter quando a gente tem uma proporção maior de EPA do que DHA e ele vai garantir essa vitalidade deste produto. Já quando nós temos concentrações maiores de DHA, não tem essa necessidade, porque é uma molécula ainda mais estável. Tá, e uma dosagem ideal de DHA, qual seria mais ou A menos? gente falaria em torno de 500 a 1000 miligramas de DHA dia, pensando em plasticidade neural. Tá. Então aí você pode usar um ômega 3 que tem uma proporção 60-40 ou um ômega 3 que tem uma proporção, sei lá, 50-10, que tem 500 miligramas de DHA para 100 miligramas de EPA. Então, esse usaria 2 cápsulas dia. Entendi. Vamos um pouco além. Agora eu quero ir para essas sinergias aí que você citou, a coenzima Q10, né? A gente sabe que na Pura Vida tem o Pulse, né? Que tem maior concentração de EPA com coenzima Q10, e a gente tem o Fosfatix, que ele tem maior concentração de DHA e tem a fosfatidilcerina. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, aí, esse sinergismo, eu acredito que ele é um dos diferenciais que tem nos produtos da Pura Vida. A associação com coenzima Q10, eu acho que é o casamento perfeito nas doenças cardiovasculares ou principalmente naqueles indivíduos que usam estatina. Então, a escolha adequada para quem usa estatina é usar a coenzima Q10 com ômega 3, deve ser um consumo concomitante ao uso da estatina, que normalmente é aquela prescrição para a vida inteira, que a gente não gosta de falar isso, nem de ouvir, mas é um consumo que acaba sendo por períodos longos de tempo, e eu acho que a coenzima Q10, na proporção aí de 100 miligramas com o EPA, ela é fundamental neste período. Então, quem usa estatina, esse é o casamento perfeito. Em quem nós temos declínio cognitivo mais significativo, ter a associação com fosfatidilcerina tem mais um cofator para renovação das células ou da plasticidade neural. Então, o que é a fosfatidilcerina? Para quem está ouvindo a gente nunca ouviu falar. Então, ela é uma molécula que atua como um sinalizador da renovação tecidual neural. Então, ela atua ali como se fosse a chave ligando o carro para que ele possa acontecer, ou ligando uma máquina para a síntese do que essa máquina produz. E aí, tendo a matéria-prima junto com ele, é fundamental. E aí, se você tiver B6, B3, B9 junto com este processo, é óbvio que você vai ter otimizado o efeito de plasticidade neural. Então é uma escolha bacana para a turma do beach tênis, por exemplo. Eu acho que essa turma que tá no 40+, se beneficiaria muito deste suplemento. Eu acho que ele é o suplemento para quem já está aí entrando na fase de envelhecimento precoce, né? Eu costumo dizer que não adianta a gente prevenir as doenças neurodegenerativas depois dos 60. A gente tem que começar a atuar nos 40+. Como tudo, né? Acho que na vida, os cuidados com a saúde, acho que a gente chega num ponto que a gente paga a conta, né? Então, todas as escolhas da vida inteira, elas vão chegando, né? As faturas vão chegando, e aí a gente tem que lidar com elas, né? Exatamente. Por isso que é tão importante. E para a população, assim, em geral, que não tem nenhum caso específico de saúde, ou que simplesmente sabe que ou não consome peixes, por exemplo, tem gente que não gosta de comer peixe, e até depois eu quero que você fale também das crianças, porque você falou do período gestacional, o quanto é essencial, né? Eu queria saber também nesse desenvolvimento de crianças pequenas, né? Como é que funciona essa suplementação? Vamos lá. Então, assim, acho que eu posso falar de crianças também pela minha casa, né? Eu sou pai de posso dizer que ex-crianças, né? O Matheus hoje tá com 11 anos, a Melissa com 12. A Melissa já tá naquela... adolescentes, né? aquela aborrecência, né? Tá na aborrecente. Né? Então, assim, eles utilizaram o ômega 3 desde o período gestacional, com a Hélida utilizando, né? E a gente não abriu mão do uso do ômega 3 durante o período gestacional nos dois. E eles começaram a utilizar com 1 ano de vida. Então, quando eles completaram 1 aninho, eu já dava ômega 3 para eles. Na época, eu usava uma dose pequenininha.
como, pô, são 11 anos atrás, né? 12 anos Não no caso devia da ter muita Melissa. opção, né? Não tinha muita opção e eu tinha que furar a cápsula Pois e apertar na boquinha E deles. você sabe que hoje eu tenho um filhinho de quase 3 anos, né? E eu trago dos Estados Unidos, porque aí tem líquido em gotas, tem até formulações que são especiais para crianças, porque aqui é difícil Então, mesmo, né? e normalmente a gente tinha um flavor, né? Aquele cheiro de peixe Mas e tal. tem, né? Sempre tem. Então. E a gente comemorava após as refeições, dizia, oba, oba, agora é a hora da balinha de peixe. E aí, como era uma festinha acontecendo ali, eles tinham aquilo como uma memória afetiva de algo legal, gostoso e tal. Porque eles não sabem o que é bom e o que é ruim, né? Eu acho que só sabe o que é bom e ruim quem já experimentou uma fórmula infantil, né? Eu falo de super-heróis. Eu falo que são as gotinhas do Batman. Daí ele vai lá e abre a boquinha e coloca. Então, assim, eles utilizaram durante todo esse período, porque é uma parte de maturação, de crescimento, de fator de crescimento exacerbado. E aí tá crescendo tudo naquela criança. E precisa ter os substratos para que aconteça essa maturação. E para o desenvolvimento cognitivo também, exatamente. E se a gente for pensar hoje o quanto essas crianças estão evoluídas no que se refere à capacidade de aprendizado, o quanto eles estão rápidos em tudo, eu posso atribuir, pelo menos na minha casa, que esse foi um dos fatores que auxiliou no processo como um todo, e a gente utilizou desde novinho, e a gente usava uma dose pequena, usava 330 miligramas de EPA e 220 de DHA, uma cápsula por dia para eles, e já era suficiente. Eu penso que hoje, nesse processo de crescimento, usar em torno de 1, 2 cápsulas por dia de um ômega 3, que tem em cada cápsula 330 miligramas de EPA, é uma boa dosagem. E para os adolescentes, para os maiorzinhos? Depende do índice de safadeza, né, dos adolescentes. Maravilhoso. Porque tem adolescente que come muito errado, né? Sim. Então esses que comem muito errado, que o índice de safadeza é maior do mas que... mesmo assim, se os nossos peixes, né, eles gostam, a minha filha adolescente, por exemplo, eu tenho uma de 16 também, né? Ela adora um sushi e tal, mas é aquilo que você falou, né? Os peixes, eles estão em cativeiros, eles não estão nas águas, né? Aqui no Brasil a gente não tem peixes de águas tão geladas, e aí também, mesmo comendo bem, às vezes não é suficiente. Não é suficiente. Então eu penso que assim, utilizando 2 cápsulas, ou seja, 660 miligramas de EPA com 440 miligramas de DHA, é uma dosagem bem interessante para um consumo a longo prazo, sem nenhuma chance de ter excesso e tal. Acho que é uma dose bem tranquila quando a gente pensa em uma população de forma geral. Agora, quando nós queremos objetivos distintos, tipo depressão, aí a gente tem que pensar em pelo menos 1 grama de EPA. Quando a gente pensa em minimizar doença do fígado gorduroso, que é algo que hoje acomete grande parte da população, a gente precisa de doses também interessantes. E acho que é... De EPA ou de DHA? Calma, vamos lá. Na doença do fígado gorduroso, o EPA tem um papel interessante porque ele é metabolizado por macrófagos no fígado. Então, eu gosto de explicar isso para todos que nos assistem, vou explicar aqui, é óbvio, porque é uma forma que eu aprendi a memorizar e que explica o mecanismo de ação pelo qual o ômega 3 pode minimizar o dano oxidativo nesse fígado. Então, é assim, quando o ômega 3 é metabolizado por macrófagos, ele melhora a síntese de maresinas, protectinas e resolvinas. E eu tenho que decorar isso, né? Imagina que eu tenho que fazer com que as pessoas memorizem isso. Daí eu penso, ômega 3, mar. Ômega 3, mar, porque 3 me lembra peixe. Peixe, mar. Ômega 3 metabolizado por macrófagos melhora a produção de maresinas, protectinas e resolvinas. E essas substâncias produzidas pela metabolização do macrófago nesse ômega 3 geram resolução do processo inflamatório hepático. Então, tu minimiza a resposta inflamatória hepática. E aí, nesses casos, utilizar doses de 990 ou até 1 grama de EPA pode ser interessante durante um período de tempo. Vamos falar em torno de 8 a 12 semanas. E aí, associado a isso, todas as outras estratégias de redução de peso, de mudança no padrão alimentar, que são os fatores mais fundamentais na resolução da gordura do fígado, além do uso de probióticos. Entendi. E no caso dos idosos? Então, no caso dos idosos, eu acho que a escolha mais adequada seria com maior concentração de DHA, tendo fosfatidilcerina ou não, mas é claro que se você tiver essa possibilidade, essa condição é ainda mais fundamental.
e associar isso com B12 também, e pelo menos monitorar o status de B12 nessa faixa etária, para que não tenha um declínio muito significativo, que ela fique ali em torno de 400 a 600, com um ômega 3 de qualidade, com um selo de redução ou de valores mínimos de metais pesados, principalmente metilmercúrio, é fundamental. Você vai comprar, né? Ele é fundamental. E aí, então, no idoso, em torno de 1 grama de DHA por dia seria o ideal, com fosfatidilcerina ou não, mas eu penso que se tiver aí um complexo B associado a isso, no idoso é quase que um fator obrigatório, porque a gente tem toda uma dificuldade da absorção de B12, porque ela é exclusiva dos alimentos de origem animal. E com o envelhecimento, acaba que o consumo de produtos de origem animal, ele vai ficando mais de difícil digestibilidade. Chama-se de hipocloridria senil. Então, essa hipocloridria pela idade diminui a capacidade de digestibilidade, da produção de fator intrínseco, que é fundamental para a absorção da B12. Então, esse ômega 3 com complexo B durante o envelhecimento, eu acho que ele é a chave para a plasticidade neural. Maravilha. E você diria que o ômega 3 está aí nos top quantos? Top 3 suplementos? Top... Sem absolutamente nenhuma dúvida, ele está entre os top 3 de toda a suplementação para uma população de maneira geral. Ele está, sem nenhuma dúvida, entre os 3. Se nós formos pensar em atleta, alta performance, a gente teria creatina na frente, mas o ômega 3 já está logo ali. Tá. Se a gente for pensar na população de maneira geral, o ômega 3 está na frente. Se a gente for pensar na resistência à insulina, ele está só atrás dos probióticos. Sim. Na gordura no fígado, ele está só atrás dos probióticos também, porque as evidências são muito robustas. Na depressão, ele está do lado do probiótico. Então, eu acho que ele está, sim, É entre essencial, né? os 3 mais importantes suplementos para a população de maneira geral. Tá. E o corpo dá sinais? Existem sintomas de que eu esteja com deficiência de ômega 3? Então, acho que esse é o grande desafio hoje da ciência, é descobrir isso. São várias alterações metabólicas que o paciente se beneficiará do uso, mas existem inúmeros fatores que levam às alterações ou de comportamento ou de inflamação. Mas são sempre de baixo relacionados grau. a outras coisas. Não dá para dar um nexo causal à falta Não existe do um ômega 3. exame que... Então, até tem hoje já um exame que permite avaliar o nosso perfil de ômega 3 sistêmico, sérico e tal, mas ainda são dados que a população ainda não fez esse tipo de exame para que nós tenhamos parâmetros populacionais, ainda são derivados de estudos randomizados controlados e tal. Então, acho que a gente ainda falta uma magnitude da avaliação desse perfil de lipidograma para que a gente tenha mais assertividade como um parâmetro bioquímico para saber se existe a necessidade da suplementação. Mas fato é que o mal de ingerir doses pequenas, ele não existe. Então, na dúvida, consuma. É um suplemento que vale a pena investir, né? Vale a pena investir. E eu acho que vale a pena um sinal de alerta para as populações de cidades na bacia amazônica. Como nós temos uma grande extração de ouro no garimpo, o mercúrio é utilizado para sequestrar o ouro nos garimpos e há uma contaminação indiscriminada dos lagos, dos rios e uma intoxicação por metilmercúrio. Então, acho que se você às vezes acha que está compensando o ômega 3 porque está consumindo peixes desta região, Sim. Alerta a um grande perigo aí de contaminação. Você sabe que a contaminação está muito séria, né? Em todos os lugares. Eu vim lutando aí com uma contaminação de mercúrio, não muito alta, claro, mas eu estava com os níveis elevados, né? Acima do desejado. Agora eu consegui e realmente foi diminuindo o consumo de peixe, diminuindo o consumo de polvo, que é um alimento que eu gostava muito, sabe? Eu não como carne vermelha, então geralmente em restaurantes, e é impressionante. Tá muito contaminado, porque diminuindo eu consegui baixar. De outras formas, assim, tentei todas as formas de desintoxicação, não funcionava. Foi só diminuindo a quantidade mesmo. Então acho que um alerta, né, para todos é que quando você for fazer uma escolha de um ômega 3, tenha como opção aquele que tem um selo de qualidade. Normalmente ele vem estampado no rótulo, vem estampado na frente aqui. O MEG 3, né? O MEG 3 é um selo de uma instituição que analisa os lotes de produção daqueles
produtos e que, inclusive, torna público esses valores para que a gente possa ter segurança Maravilha. dessa utilização e não se contamine, né, entre aspas, com metilmercúrio. Sim, e eles também garantem, se eu não me engano, que esse ômega é proveniente de peixes de pesca sustentável, né? Tem uma série de pré-requisitos aí que Eu eles acho levam em que, conta. uma das minhas grandes felicidades de estar aqui junto à Pura Vida é que a empresa tem o B Corp, né, que é o selo B Corporation, que na verdade é uma preocupação em todas as etapas, tanto de obtenção dos suplementos, dos produtos, quanto da sustentabilidade que está por trás de todo o processo de veiculação, de publicidade, de produção. Eu acho que essa preocupação em todos os aspectos é fundamental, e o MEG3 também vem corroborar como mais um selo aí que traz pra gente muita tranquilidade ao falar de um suplemento que, pô, a gente tá indicando aqui pra criança e pra gestante, Com né? certeza, Acho né? que E acho que também são dois fatores, né? Muitas vezes as pessoas, além do selo, prestar atenção, aprender a ler os rótulos, né? A gente ficou falando aqui sobre dosagens e muitas vezes você compra um suplemento que tem um valor, né, um preço mais barato, sem ler rótulo e sem se atentar a esses selos, e você acaba comprando um produto que não vai fazer o efeito desejado, né? eu acho que um outro cuidado também é a forma de apresentação no ponto de venda. A gente vê hoje uma banalização e eles em embalagens com vulnerabilidade à exposição solar, sem vitamina E e com uma vulnerabilidade à autooxidação ali dentro daquele próprio produto, E não porque vai ele virou funcionar, né? bombonier. E aí vai ser só uma gestão de lipídio, né? Acho que não teria tanto sentido. Maravilha. Murilo, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, por trazer tanto conhecimento. Eu fico aqui babando. Você está sempre convidado para estar aqui com a gente no Pura Vida Cast. Obrigada. Eu que agradeço a todos, agradeço você que ficou até o final. E se você, claro, gostou desse conteúdo, compartilhe aí com quem você julga precisar de ômega 3 sobre tudo que nós falamos aqui hoje. Muito obrigado. Maravilha, obrigada. E se você gostou desse episódio, inscreva-se no nosso canal, avalie o Pura Vida Cast com 5 estrelas e dê um like aqui nesse vídeo. E se você quiser aprofundar seus conhecimentos sobre saúde e nutrição, não deixe de se cadastrar gratuitamente no Pura Vida Prime, uma plataforma exclusiva da Pura Vida com cursos completos com especialistas renomados sobre saúde, nutrição e bem-estar. E esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Um beijo e até a próxima!